Bom dia, crianças. Hoje a tia Débora vai fazer a correção da tarefa de português que a tia Débora passou dia 2 de setembro sobre concordância verbal. Então vamos acompanhar aí, vocês vão acompanhando a explicação e vão depois fazer a correção baseado na foto da atividade que a tia Débora vai passar no grupo, tá bom? Então não se preocupem, prestem atenção, depois vocês fazem a correção, mas não é para deixar de fazer, certo? Então, número 1. Letra A. Complete fazendo a devida concordância do verbo entre parênteses. Então, primeiro vamos lembrar o que é concordância verbal. Concordância verbal, a gente tem que concordar o número e a pessoa do sujeito com o verbo. O verbo tem que estar em concordância com essas pessoas, com o sujeito da oração, certo? Em número, plural e singular, tá? Então, vamos lá. A multidão aglomerada na avenida, ela atrapalhava ou atrapalhavam o trânsito? O que vocês acham? A multidão aglomerada na avenida atrapalhava. Por que atrapalhava? Porque atrapalhava, ela está concordando com quem? Com multidão, que é um substantivo coletivo. Então, está no singular, o verbo também tem que estar no singular. B. Livros, apostilas, revistas. Estava ou estavam todos na escola? Estavam. Por quê? Porque são vários objetos, livros, revistas, apostilas, né? Então está no plural. O bando de meninos correu ou correram? Correu. Bando, substantivo coletivo. Letra D. Só havia alguns meninos na sala. Havia. Letra E. O relógio da matriz bateu ou bateram? Bateu. Porque quem bateu foi o relógio. O relógio está no singular. Ricardo e Mauro joga ou jogam bola no campo perto de suas casas? Jogam, porque Ricardo e Mauro são duas pessoas, então são mais de uma. Então o verbo tem que estar no plural. Número 2. Número 2. Encontre as frases que estão com a concordância verbal errada e corrige-as. Para isso, você tem que encontrar primeiro o verbo na frase. Então, o que é o verbo mesmo? Ele indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Então, vamos lá. A. O pessoal continua animado? Então, quem está fazendo... Qual que é a ação que aqui é de continuar? Então, o verbo é continuam. Ele está certo ou está errado? Está errado, porque o pessoal, né? Então... então você vai mudar, vai colocar assim, o pessoal, você vai copiar a frase, continua animado. Letra B. Bruno e Camila é irmãos? Qual que é o verbo? O verbo é, né? E tá certo ou tá errado? Está errada essa frase, porque Bruno e Camila são duas pessoas, então o verbo tem que estar no plural. Então fica Bruno e Camila são irmãos. Um bando de morcegos voam ao redor da árvore. Aqui pode ser tanto voa quanto voam, certo? Então, está correta essa frase. A turma foram ao cinema? Não, a turma foi ao cinema. Ao cinema. Essa aqui é a letra D. A letra C está certa. Lucas, Carlos e João chegaram de viagem ontem. Está correta. Agora o documento 7 com a questão 3.
Conjugue os verbos em destaque e complete a lacuna do texto abaixo. Então, vamos aqui. Número 3, aqui embaixo, com a tia Débora. O leão e o ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele, verbo acordar. Então, ele está no singular e o texto está no passado. Então, acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão, verbo prender. Então, se um ficou, o que aconteceu com o leão? O que o leão fez? Ele é um só. O leão prendeu. Debaixo da pata. Tanto o ratinho é um sujeito só. Pedir, então, pediu. E implorar, implorou. Que o leão desistiu. De esmagá-lo. E deixar, deixou. Que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu. Por quê? Apareceu o ratinho. O ratinho é um só. E com seus dentes afiados, roer. Então, o que o ratinho fez? Roeu as cordas e o soltou. Então, como que ficou o nosso texto? O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de seus caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e o soltou. Moral: uma boa ação ganha outra. Então, isso aqui é uma fábula, né? Ela tem bichos que têm atitudes humanas, né? Textinho curtinho e que tem uma moral da história, né? A tia Débora pediu para vocês, no número 4, escreverem 6 frases respeitando as concordâncias nominal e verbal. Então, vamos lá. Vou fazer 6 aqui rapidinho para vocês, tá? Tem que concordar. Vamos lá, no número 4. Os meninos foram ao parque. Olha lá, o artigo combinou com o substantivo masculino, plural e plural. O sujeito, que são os meninos, eles estão no plural, então o verbo está no plural. Vamos lá. A sala fica à direita da cozinha. Então, olha só. A sala é feminino, então o artigo está concordando com o substantivo, que é feminino. E o verbo está no singular. Por quê? Sala está no singular.
Renato, Lucas e João brincaram no pátio. Olha só. Renato, Lucas e João. Então, são 3. Então, é no plural o verbo. Está correto. A galinha botou seu ovo. Então, olha só, a galinha. Galinha é feminino, então o artigo também está no feminino, concordância nominal. Botou, porque é uma galinha só, então está no singular. Nós temos 1, 2, 3, 4 frases. Vamos mais 2. Olha essa aqui. As escolas estão silenciosas. Olha só. Escola é o quê? Feminino. Então, artigo feminino, adjetivo feminino. Escola está no plural, o artigo está no plural e o adjetivo também. Então, a concordância nominal está ok. E o verbo? O verbo está no plural, então tá certo também, porque são as escolas. O professor fez a correção. Então, o professor está no masculino, o artigo está no masculino. O professor está no singular, o artigo está no singular. E fez é o verbo que também está no singular. Certo? Então, agora vocês vão fazer a tarefinha de hoje de língua portuguesa. Certo? Vocês vão assistir os vídeos que estão aí no link, né? No cronograma. E vão fazer a atividade que a tia Débora vai fazer a correção na próxima semana, tá bom? Beijos!